Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unijuí FM, no nosso canal no YouTube. Então, antes de apresentar o nosso convidado, vou pedir para você compartilhar e curtir aqui as histórias que aparecem aqui, porque isso fortalece o nosso canal. E, claro, você vai ouvir a história de hoje e outras tantas maravilhosas. Tenho certeza que você vai gostar do programa, então vai lá, compartilha com amigos e fortaleça o nosso canal. Dito isso, é hora de apresentar o nosso convidado. Ele é um professor aposentado e fez e marcou o nome no esporte de Ijuí, numa das grandes instituições aqui do nosso município, o Esporte Clube Gaúcho. Eu converso a partir de agora com José Carlos Correia, mais conhecido, como ele mesmo disse, como Caticoco. Tudo bem, seu José? Tudo bem, estamos pelo menos nesse sentido tranquilo, por a gente ser procurado, né, e pelo menos para conversar um pouco em relação à vida da gente, a história, né? A situação, pelo menos emocionalmente, não é muito boa, né? Em função de que agora, nesse domingo, dia 29, vai fazer 2 meses que eu perdi a minha estimada esposa. Então, o coração ainda está muito sufocado, muito apertado, mas nós, em função do conhecimento, né, das pessoas que nos conhecem, a gente tem se fortalecido, né, e a gente sabe que a vida continua. E o que aconteceu, claro que um dia também vai acontecer com nós também. Então, eu estou aqui, agradeço esse convite, né, e espero pelo menos conversar com vocês e transmitir e dizer alguma coisa em relação àquilo que eu vivenciei, né, com a minha família, com meus colegas, ex-colegas, né, e também, claro, a gente sente muito aqueles ex-colegas que, tanto no magistério, né, como na parte do esporte, né, que hoje não estão mais conosco. Mas a gente, em memória, a gente também quer lembrar e homenagear e possam acreditar que essas pessoas estão na memória da gente e no coração da gente também. E elas vivem, né, seu José? Claro. E por isso que eu queria... O senhor é uma história viva aqui do esporte, né? Todo mundo conhece, o Caticoco é uma figura aqui de Ijuí muito conhecida. Primeiro, vamos voltar lá em Boa Vista do Cadeado, onde o senhor nasceu, né? Sim. Já tinha esses 2 dons do futebol e já pensava em dar aula, em ser professor. Como é que surgiu, quando é que o senhor viu os primeiros sintomas de que esse seria o caminho para seguir uma carreira, tanto no futebol quanto na profissão de docente? Pois é, em relação à minha origem, né, que sou de Boa Vista do Cadeado, era distrito de Cruz Alta, claro, hoje é um município, né, e eu até gostaria de conhecer a minha cidade natal, mas um dia, se Deus quiser, ainda vou chegar até lá. Acontece que eu vim de lá, eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade. E a minha vinda para cá foi com a minha família, em função do meu pai ser indicado para trabalhar na Prefeitura Municipal de Ijuí. Ele veio para cá como motorista, né, do gabinete do prefeito, né, e daí ele trabalhou 20 anos, né, e passaram, né, pela prefeitura 5 prefeitos, e ele foi motorista dos carros do gabinete do prefeito, de 5 prefeitos. Então, eu vim muito novo para cá, né, e daí a gente morava já lá muito pertinho do cemitério municipal, que era uma área que era da prefeitura municipal. Lá tinha um casarão lá, que era da prefeitura, nos cederam para morar lá. E daí meu pai trabalhava na prefeitura e a minha mãe já trabalhava na Escola Normal Rural Assis Brasil, que tinha lavanderia, era lavadeira lá. E daí a gente se criou por lá, e daí acabamos vindo estudar aqui no Ruizinho, que era bastante longe, né? A gente saía de lá, daquele cantinho lá pertinho do Imerabe, até
atravessava, né? E a pé, né? Ia a pé, E tinha muito poucas casas, né? Mas a gente, pelo menos, estudou muito tempo no Ruizinho, né? E depois, em função de companheirismo, né? E de coleguismo, né? A gente, nesse trajeto aí, né? A gente fazia brincadeiras e fazia muita arte também, né? E uma bolinha também, tinha bola no caminho, na própria escola lá já tinha, né? Nós se reunia na hora do recreio lá, era aquele bate-bola, né? E já era destaque? Já, pelo menos, já me entusiasmava bastante. E daí, em função, né, dessa vinda e inda da escola, a gente sempre tinha colegas, mais companheiros, né? Um exemplo assim, o saudoso Nilo Schirmer, né? O saudoso Cláudio Fecho, né? São pessoas que já faleceram, que foram meus colegas, né? E a gente fazia muita traquinagem, muita travessura nesse caminho, né? Daí o meu pai resolveu, pelo menos, me acomodar e me colocar no patronato, e o patronato lá em Cruz Alta. Daí lá eu fiquei 2 anos internado lá. 2 anos? 2 anos, e daí lá, graças... Um pouco para cortar essa traquinagem toda. Isso, Aí lá, graças a Deus, né, a gente teve boas orientações, né, e a gente pelo menos foi muito feliz, né, nesse procedimento, né, do meu pai. Com que idade aí estamos falando? Eu tinha 12, 13 anos, né, por aí E daí eu fiquei 2 anos lá, né, daí a gente, claro, daí quando voltamos já bem ajuizadinho, né, e bem educadinho, né, e daí eu fui trabalhar no posto agropecuário, porque a própria escola, o próprio patronato mandou nós fazer um curso de arador tratorista lá em Capela Santana, que é no município de Caí, né? Então, nós ficamos lá 45 dias, fizemos esse curso, e daí eu voltei para o patronato, daí em seguidinha, o meu saudoso e finado pai me pegou lá no patronato e daí me colocou nesse posto agropecuário, que era uma empresa, uma entidade, né? Era uma estatal, né? que dava assistência para os agricultores, tinha o maquinário, então eles forneciam maquinário para o pessoal, pelo menos, plantar e preparar as suas terras. E daí eu fiquei mais ou menos um pouco mais de meio ano trabalhando ali, né? E depois, daí também um dos prefeitos, o saudoso Rubem Castro da Silva, ofereceu para o meu finado pai uma vaga no IMEAB, né, que era a Escola Normal Rural do Brasil, e formava professores rurais. Claro que a preferência era para o pessoal do interior, mas o meu pai tinha, pelo menos, essa aproximação com o prefeito. Uma boa relação. Daí eu acabei, pelo menos, ingressando. Em 1957, ingressei no IMEAB como interno, né? Daí fiquei 4 anos lá. E daí saí formado, né? Em 1960, dia 8 de dezembro, a gente se formou, né? E daí, quando virou o ano lá, né? E daí a gente ficou por aí, né? Até treinando, né? Em vez de ser no Grêmio Esportivo Gaúcho, porque eu já tinha uma relação com o Grêmio Esportivo Gaúcho, porque em 58 eles me conseguiram uma licença da escola lá para mim jogar um clássico, que iam decidir o campeonato municipal aqui. E daí podia ter 2 ou 3 jogadores, né, sem estar vinculado à federação. Daí me convidaram, né, daí a gente acabou vindo aí, daí até em 58 eu tinha 19 anos já, né, e daí acabamos sendo campeão, né. Pois é, o senhor falou aí da parte de escola, né, dos internatos, sim, mas o futebol continuou presente aí no meio, claro, na escola, jogando com colegas.
Lá no Patronato também, né, a gente acabou, né, lá nós jogava, né? Tinha o campo do Nacional e nós tínhamos um campinho lá no Patronato também. Então começou lá, né? Depois a gente veio para cá, daí no IMEAB, né? Daí a gente começou a se destacar, né? E daí nós participamos do Campeonato Municipal de Juí, participamos também de muitos torneios aí, né? E nós fazíamos intercâmbio também com as escolas rurais, né? Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, aqui esqueci o nome do município aqui perto ali. Eu sei que nós fazíamos esse intercâmbio, né? E sempre o senhor destaque. Sim, é isso mesmo, E daí uma ocasião, um pessoal, num dos jogos escolares, né, foram me convidar para mim fazer um teste lá no Renner de Porto Alegre. O Renner, que foi campeão gaúcho, inclusive, né? Mas daí, em função de eu estar estudando, né, e tinha que ter licença da minha mãe, né, porque em 57, um pouquinho antes de eu ingressar na escola, que foi em 1957, o meu pai faleceu, né? Ele tinha 48 anos, né? E daí teve um infarto, né? E daí faleceu, né? E daí claro, teve que ficar, né? Tive que ficar, daí a minha mãe, claro, fica aí, vai estudando, né? Vai se preparando, não sai. Daí a própria escola também, né? Não autorizava, né? Não autorizava a nossa saída. Então, mas se não fosse isso hoje, o senhor pensando, o senhor iria fazer esse teste lá bom, aí poderia ser outra possibilidade, eu acho que de repente sim, né? Porque também, antes da escola, eu estava nessa escola de arador tratorista, também tiveram um pessoal da Universidade de Porto Alegre, um pessoal que fazia agronomia. Também lá, né? Tinha o time local, né? E daí me convidaram para jogar para o time local contra os estudantes da agronomia de Porto Alegre. E lá também me fizeram um convite lá para mim ir jogar, ou pelo menos fazer um teste no Internacional. Mas daí tinha problema, né, com o diretor da escola lá onde estava fazendo o curso de arador tratorista e com a própria escola aqui, né? Daí a gente também acabou não aceitando. Não indo. E daí ficamos por aqui, né? Pois nós estamos falando, Sr. José, de uma época em que 57, 58, isso. 60, uma época que o Brasil é campeão do mundo pela primeira vez, né? O futebol estava em evidência. Isso mesmo, de fato. O senhor acompanhava isso? Sim, a gente acompanhava, isso mesmo. Tinha um jogador em especial que, imagino, tinha o Pelé, né? Sim, só claro, isso, o Pelé surgindo. Claro. Mas alguém que o senhor admirava mais, assim, nessa época? Jogador em âmbito nacional? Pois tinha tanta gente, né? Tinha a gente vai falar assim, no Ayrton, no Elton, né? Estamos falando do Ayrton Pavilhão, né? Porque eu joguei contra ele aqui, né? Ortunho também é um dos que a gente jogou contra, né? E até tem a história do Ortunho, né? Que a gente jogou contra, né? E ele acabou me marcando, né? E aí eu tive que dar um drible meio esquisito, né? Largar a bola, né? E ele, como era uma criatura de quase 2 metros de perna, né? Daí ele ergueu a perna, daí eu tive que passar por meio das pernas dele, né? Com bola e tudo, né? Então a gente... E jogavam mesmo? Jogavam. Eles jogavam muito mesmo, jogavam, ou é mais lenda? A gente não viu eles jogar? Jogavam muito, daí vinham aqui, né? Daí goleavam nós aí, né? Mas era um jogo bem complicadíssimo, né? Claro. Aquele pessoal, isso mesmo. O Ortunho Tamanhão, né? O Ayrton também, né? Um baita, né? O Ayrton, dizem, o maior zagueiro que o Grêmio já teve, o mais técnico, pelo menos. Pois né? Sabia jogar. Sim, E o Tamanhão, e né? grande, né? Isso mesmo, naqueles jogos ali do Gaúcho, né? No Grêmio Esportivo Gaúcho, né? Que eles jogavam, dava um balãozinho, né? E tinha assim, aquele pavilhão grande, né? E a bola passava pelo pavilhão e ia lá. E tinha uns terrenão grande lá, era ruim de conseguir devolverem a bola para o campo.
Era tudo isso aí. O senhor sempre jogou, mas sempre já daí, atuando também como professor já, né? Sim, a partir de... Nunca teve uma atividade profissional só de futebol, não, né? Não. A gente fez as duas coisas, né? As duas coisas. Trabalhando no magistério, era um turno, né? E jogando. E daí mais tarde, claro, daí a gente teve que se virar, né? Trabalhar 2 turnos e estudar 1. Claro, eu comecei a trabalhar 2 turnos depois que eu tive na Unijuí, que fiz estudos sociais, né? Fiz estudos sociais. A gente, pelo menos, eu trabalhava no turno da manhã, né? Já trabalhava fora, eu trabalhava no Itaí, ali, quando iniciei, né? E no Itaí era o seguinte, o Grêmio Esportivo Gaúcho implantou a iluminação pública, a iluminação lá, né, no estádio. E daí treinavam à noite. E eu, como lecionava no Itaí, morava lá, porque a diretora da escola exigiu, tu vem lecionar aqui, mas tu vai ter que morar aqui. Daí eu fui morar lá. Daí ficava ruim de eu vir para treinar à noite. Então, no início, o próprio pessoal, né, porque um dos nossos presidentes era o saudoso Bertoldo Christmann, né, que ele era da FOR, então eles cediam uma condição para me levar e me trazer. Mas isso não durou muito. Depois, aí eles me fizeram uma proposta: olha, nós te damos uma bicicleta, aí, daí tu leciona de manhã e de tarde tu vem para treinar de noite. Daí eu fiz isso também um bom tempo, né? Eu treinava e à noite pegava a minha bicicletinha e já tinha iluminação. Claro, e na inauguração da iluminação ali, né? Daí nós jogamos contra um clube de Oberá, da Argentina. Daí um joguinho meio encruado, né? 3-3. Lá pro fim do jogo, ali pela intermediária, dei um chutão lá. Caixa. 4-3, daí ganhamos. Então, essa é a história da iluminação, né? Pelo menos o gol da vitória fui eu que fiz, Desse período, senhor José, o que o senhor destaca? O primeiro contrato ou o primeiro jogo com um gaúcho, ou o primeiro dia em sala de aula lá, já dando aula também para os seus alunos? Pois tem tanta coisa, né, que tá na memória da gente. Que é o início de carreira, né? Sim, claro, isso mesmo. Eu tive, pelo menos, fui muito, muito feliz, né, nessas duas atividades, né. Na parte do magistério, né, quando eu fui lá para a linha 15 Norte, o pessoal já me conheciam lá, né, porque eu também andei jogando pelos clubes de lá, para o Grêmio Esportivo de Juricaba e para o Internacional de Juricaba, esses dois. Então, já lhe conhecia. Isso mesmo. E daí, claro, eu acho que, apesar de trabalhar tão pouco tempo, trabalhei 2 anos lá, né, mas saí de lá com afilhados, compadres, né? Marcou a passagem? Marquei, isso mesmo. Claro, hoje os meus compadres já não existem mais, mas os 2 afilhados ainda estão por lá, né? Então, a gente, pelo menos, teve esse privilégio, né, de ter conseguido, pelo menos, né, ser bem aceito, apesar da cor também, né? Mas teve algum problema em relação a isso? Não. Eu tive bem antes, né? Bem antes tive, né? Na própria escola, né? Um exemplo assim, a gente vai colocar na própria escola lá, os meus colegas me elegeram presidente do Grêmio Esportivo, não do Grêmio, Grêmio Estudantil, né? Grêmio Estudantil era Grêmio Estudantil Assis Brasil. Fizeram a eleição lá, tinha um montão de votos, tá? Mas, infelizmente, a direção, olha, não vai dar isso aí, não pode ser presidente do Grêmio Estudantil. A direção da escola, isso que era, o diretor era um religioso. Daí, façam outra eleição. Daí até uma colega minha que veio mandado pelo diretor da escola me convencer, né, para mim abrir mão
e né? Daí fizeram outra eleição, claro, daí que elegeram outro. Tá. Então, essa é a primeira discriminação, né? Mas eu veio de onde não devia vir, né? Veio da direção da escola. Mas não me abalou, né? Eu continuei estudando e tranquilo lá, né? E o pessoal também, os que me apoiaram, né? Ficamos tudo bem. E a segunda foi depois, em 1963. Para 64. Uma escola aqui na cidade estava vagando a direção. Estava saindo a diretora e daí precisavam... Né? Daí nós éramos comandados pela 9ª Delegacia Regional de Cruz Alta. Né? 9ª Delegacia de Educação de Cruz Alta. Daí levaram o meu nome lá também para, olha, de repente, né, vamos tirar o José Carlos daqui, né, já que está terminando o ano, né, no próximo ano ele assume diretor lá na escola. Que era lá na Vila Jardim. Daí foram com os nomes lá, com o meu nome lá para a 9ª Delegacia Regional, com pessoas, ou com a direção, alguém da escola que estava vagando essa vaga. E daí, né, vasculharam, procuraram lá, esse pode ser o diretor da escola, e Daí alguém disse, não, mas ele é negro. Daí me riscaram São duas coisas que me aconteceram na vida, mas que, sinceramente, não me abalou. Não abalou. Eu continuei, né, porque sem problema nenhum, né, nunca me complexei por isso aí, né? Me chamaram de negro, coisa parecida, né? E a gente tocou a vida para frente, né? No futebol não teve problema nesse Mas sentido? é interessante, né? Naquela época não existia, não existia nesses ataques, né? Essas aberrações que a gente ouve hoje, né? Um tempo tão moderno, né? Incrivelmente, né? Pois é, isso mesmo, De fato, na época era bem tranquila a coisa. E para a gente finalizar esse primeiro bloco, senhor José, eu Sim. vou pedir para o senhor lembrar do primeiro jogo com o Gaúcho. Lembra contra quem foi? O primeiro jogo do Grêmio Esportivo Gaúcho. Aliás, vou pedir desculpa aqui que eu comecei dizendo Esporte Clube Gaúcho. Grêmio Esportivo Gaúcho. Por favor, me perdoe. Pois é. O primeiro jogo, até bem interessante, foi lá em Santo Ângelo com o Grêmio Esportivo Santo Angelense. O jogo 1-1, tá? E o campo era assim, né? Norte-sul, né? Norte-sul. E um vento norte violento, né? E daí o nosso goleiro era o José Vieiro Pinto, canhoto. José Vieiro Pinto, canhoto. Daí o jogo 1-1, né? E daí o canhoto, né, pegou uma bola lá, deu um balão, a bola veio pro outro lado e acabou entrando. Aí ganhamos, o goleiro, o canhoto, que era goleiro, fez gol no outro goleiro lá. Tamanho ventania que estava fazendo. Jogo daí foi o meu primeiro jogo, E que jogo, Depois nós continuamos, né? Jogamos contra o Elite, contra o Tamoio, né? Contra o Nacional de Cruz Alta, Guarani de Cruz Alta. O Rio Grandense também de Cruz Alta, né? Vários times que hoje não existem mais, infelizmente. Né? Daí teve uma época que estenderam um pouquinho mais esse nosso regional, né? Daí nós jogamos em Carazinho, jogamos em Santa Maria também, né? Todos com times. Isso mesmo. Daí nós éramos considerados primeira divisão, né? Sim, era a primeira divisão. É isso mesmo, Então foi mais ou menos isso aí. Muito bem. Estou conversando aqui com o Caticoco, o seu José Carlos Corrêa. Vamos ouvir música, senhor José? O que o senhor ouve aí? As duas primeiras do programa? O senhor pode anunciar as duas primeiras músicas? Pois é. Será que vamos encontrar? Vamos fazer um esforço aqui. A produção está atenta. Está aqui, ó. Aqui. O que é que eu sou sem Jesus? Padre Alessandro Campos. Olha só, a primeira música. E a segunda? Nossa Senhora, Roberto Carlos. Muito bem, são as duas primeiras. Depois as outras o senhor guarda para os próximos blocos aqui. Tá certo. Eu estou conversando com o Caticoco, essa lenda viva aqui do esporte e também da educação aqui do município. A gente volta, claro, para falar mais
na sequência. Você no YouTube, a gente vai fazer aquela sessão das imagens, né? O seu José separou algumas imagens aqui, aliás, tem muitas imagens, o difícil vai ser escolher, né? Pois é. Vamos selecionar algumas vezes, Sim, José, o que o senhor vamos. pode mostrar para nós aqui? Essa aqui, será que serve? O seu? Eu acho que serve sim. Em 1900. Vou mostrar aqui nessa câmera aqui, 1988. Mais perto. Vou colocar nessa aqui então, ó. Essa aqui vai ser mais perto. Vamos ver se o pessoal reconhece aqui. O senhor é testemunha que eu reconheci, né? Pois é, claro. Conta a história dessa foto aqui, José. Como é que surgiu essa foto, esse encontro com o Júnior, né? Sim, é uma excursão feita, né, pelo Centro de Umbanda Cigana Rosita, né, que era dirigido pela minha saudosa esposa. Daí nós fomos saímos de Juí, né, e fomos até a Bahia, tá? Daí, passando pelo Rio de Janeiro, nós tivemos em Copacabana, que é a praia, né? Mas por acaso encontrar o... Sim, E daí lá, né, a gente girando por lá, acabamos encontrando o Júnior lá. Isso no ano de que ano era? 1998. 1998. Júnior, o lateral esquerdo da seleção brasileira, para quem não reconheceu aqui. E do Flamengo. Leovegildo, eu acho que é o nome dele, né? É jogador do mais ou menos esse. Ex-jogador do Flamengo também, né? Jogador do Flamengo, histórico da seleção brasileira. Isso mesmo, Mais imagens aqui. Pois é. Vou mostrar mais uma aqui, ó. Qual é delas? Essas de todas. Vamos fazer as 3 aqui dessa página. Pois é. O José tem todo um... Aí a equipe do craque do ano de 65. Isso mesmo, de fato. Aqui algumas figuras também que são bem conhecidas de Juiz, o seu Carlos Opperman, né? Isto. Quem mais aqui? O Sabiá. Esse time marcou, seu José? Sim, também, claro. O ano de 65 é um ano especial? Especial, isso mesmo, O que dá para falar desse ano e dessas fotos aqui, dessas figuras que estão aí? Dessas figuras aqui. Pois é, aqui nós temos... eu fui o craque do ano, né? E também os que se destacaram na temporada, nessa temporada de 65, né? E daí nós temos aqui, né, alguns que não jogavam, mas que faziam parte ou da imprensa, né, ou se não do próprio Grêmio Esportivo Gaúcho. Nós temos aqui o saudoso Ademar Campos Bindé, né, que também foi dirigente nosso, também era grande da imprensa. Jornalista, enfim, escreveu a história de várias instituições. O outro saudoso Wilson Massimino Mânica, né, que fomos colegas de seleção de estudantes, né, quando fomos a Lajeado a representar os estudantes, né, ex-prefeito, isso deputado. mesmo, deputado, e também o João Paiva, né, também outra pessoa que também era da imprensa, né? E daí os meus ex-colegas, né? Aqui o Valdir Aguirre, né? O Cobrinha, que se chamava também, né? E daí tinha mais os outros aqui que eu já não estou... o Panambi, que era um dos torcedores, né? Era torcedor de São Luís, mas nos acompanhava também, né? O seu Panambi não cuidava ali da Baixada? Sim, ele, né? Isso mesmo, Era amigo, era companheiro também, né? Enfim, pessoas queridas, né? Isso, E por que esse ano é tão especial, senhor José? Para a gente finalizar esse bloco intermediário aqui no YouTube. Esse ano de 65. É um ano especial para o gaúcho, muitas conquistas, o senhor como destaque. Eu acho que muitas conquistas, né? E se destacamos também na parte regional também né? Nós por pouco não fomos campeão, nunca fomos campeão regional, acabamos, né? Os clubes de fora eram bastante fortes, né? E tinha, né, nós aqui
Nós, o nosso futebol, pelo menos os nossos companheiros de atletas, geralmente era mais prata da casa, né? Mais prata da casa, né? E os outros investiam. E os outros investiam, é isso mesmo. Fora que vocês dividiam o tempo, Sim, né? Com também, o senhor né? trabalhando Claro. e jogando. Não era uma atividade só do futebol, né? Daí aqui também nós temos uma pessoa, né? Que acabou, um radialista, né? O Luiz Fiori Menegon, né? Não vejo mais essa criatura, não sei. Também não Luiz sei. Fiori Menegon, Luiz Fiori Menegon, inclusive foi prefeito, né? Aqui em Catipe, né? Eu acho que ele voltou para Ijuí, não sei onde é que ele anda, né? Daí tinha o Edson Andrade, que era treinador, que trabalhava na prefeitura, que também já é falecido, né? E o dono aqui da alfaiataria, né? Que premiou, né? Eu acabei ganhando um traje, né? Que depois usei no casamento. Olha aí. Isso rendeu esse ano de 65. Rendeu. Isso é. O casamento que veio no ano seguinte? Não, o casamento foi em 63, né? Foi antes? Não, que estou me equivocando, então não. Não, eu casei em 63, aqui já é 65. Mas o terno o senhor usou em alguma ocasião Sim, especial? Claro, eu acho que eu ganhei o terno de uma madrinha, a madrinha de formatura, né? A dona Zaira Brendler, né? Que foi a minha madrinha de formatura, dia 8 de dezembro de 1960. 1960. 60. Isso mesmo, Muito bem, a gente está conversando aqui com o José Carlos Correia, do Grêmio Esportivo Gaúcho, uma das lendas que tem o Gaúcho, que tem mais de 80 anos aí de tradição. É uma das forças para você que não está ouvindo ou não é daqui de Juí e está acompanhando, é uma das forças do município em termos esportivos, junto com o São Luís. E eu queria começar esse segundo bloco aqui, seu José Carlos, falando justamente disso, dessa rivalidade que tinha, não só entre São Luís e Gaúcho, times da mesma cidade, sim, mas da rivalidade regional. O senhor citou vários times aí que muitos não existem mais, infelizmente, né? Ou não estão disputando, né? Sim, claro. O Campeonato Gaúcho, nem Série A, nem Série B, enfim. Pois é. O senhor acha que falta essa rivalidade hoje, até para estimular o futebol regional? O futebol está muito globalizado hoje, que o olhar das pessoas hoje não se dá mais para a região, mas lá para fora, Europa, né? enfim. Até em função de não estar regionalizado, né? Então a gente vê, né, a rivalidade lá fora, né? Um exemplo, né? O pessoal da dupla Grenal, né? E a gente pelo menos fala mais em relação aos simpatizantes, aos torcedores, né? E a pessoas hoje há um fanatismo maior, né? E a gente tem visto, né? Esses movimentos, né? E as pessoas se agridem, né? E não se respeitam, né? E não se consideram, né? Porque cada um torce para um determinado time, né? E daí vem uma rivalidade bastante complicada, né? E aí as pessoas se agridem, se difamam, né? E a coisa mudou muito, pelo menos na minha época não havia, né, essa rivalidade, mas esse tipo de violências, né, esses ataques, né, isso aí não existia. A rivalidade era mais dentro de campo, mais dentro de campo, e leal, vamos dizer leal, assim, sem violência. E as pessoas eram mais civilizadas. Hoje em dia, né, a gente vê, né, as pessoas se agredindo, né, e se soqueando, né, e a gente fica até muito, muito triste, né. E se a gente vai usar a camiseta de um clube aí, né, parece que a gente está ofendendo o outro lado, né, e não é bem assim, né. Eu acho que a rivalidade tinha que ser uma coisa, né, uma coisa sadia, tranquila, né, muita honestidade, né, sem violência, sem nada. O senhor lembra da rivalidade
Como é que era um dia de clássico São Luís e Gaúcho, Gaúcho e São Luís? Pois existia essa rivalidade, né? E também, né? Às vezes era raro, mas também acontecia, né? De invadir em campo, né? De querer bater em jogador, querer bater em dirigente, né? Isso aconteceu, né? Eu me lembro, né? Aqui lá no próprio Grêmio Esportivo Gaúcho, lá na montanha lá, um clássico, né? Eu sei que acabou o clássico, né? Eu acho que daí eu acho que o Gaúcho acabou vencendo, né? E daí aquela parte lá de cima da tela, pelo menos destruíram a tela, entraram, né? E daí quiseram bater em nós, né? Inclusive, né? Eu também fui agredido, né? E veio alguém me agredir. Mas o senhor jogando pelo... pelo Gaúcho. Pelo Gaúcho. É isso mesmo, era clássico, né? Gaúcho e São Luís. Daí era decidindo o campeonato cidadino, da cidade, né? E daí a gente também sofreu, né? Tentaram agredir, né, a gente, né? Naquela ocasião entrou um grandalhão lá, né? E quis me agredir, né? Mas o jogo terminou, daí o cara entrou em campo, saiu correndo e quis me agredir, né? E daí, como ele estava em um sapatão, daí acabou caindo, né? E a gente se safou. E assim acontecia, né? Mas era coisa muito rara, né? E aconteceu também aqui no Esporte Clube São Luís, né? No 19 de outubro, no Baixado, um jogo contra o Nacional de Cruz Alta e São Luís. Também deu uma pancadaria violenta, né? Violenta. Cruz Alta e Juiz, rivalidade sempre. Mas aí depois as coisas foram cessando, né? E daí raramente acontecia esse tipo de coisa, né? E entre São Luís e Gaúcho, lembra de algum clássico que para o senhor foi especial? Pois olha... Jogou muitos clássicos. Sim, também, né? Joguei, isso mesmo, isso mesmo, tinha um clássico que no fim o treinador, que era o seu Osmar Codinotti, o popular Alma de Gato, né, que era cruzaltense, mas trabalhou aqui, né? Acho que era meio gerente do INSS aqui, e foi nosso treinador, né? E eu era ponta esquerda, né? E como apanhava muito, pelo menos, em termos de futebol, né? Do adversário, né? E daí... E era o ponteiro esquerdo ofensivo, aquele agudo, né? Claro, vai para cima do lateral. Daí, nesse clássico, eu acabei não jogando. Ele me tirou e colocou um outro rapaz menor. Daí o jogo 2-1 para o São Luís, né? E lá, os 5, 6 minutos faltando para terminar, daí o Gaúcho acabou virando o jogo, né? Acabou virando o jogo, né? E daí... 3-2. Isso, 3-2. E daí tinha que decidir lá na montanha, né? Lá na montanha. E daí o São Luís subiu para lá, né? E daí também nós ganhando o jogo, né? E daí no finzinho, né? O jogo tava 2-1, daí nós tava 1-1, daí nós fizemos o 2-1, né? E daí acabamos ganhando esse título, né? Eu acho que esse título foi o de 1965, né? Ou seja, mais um título em 65. Isso mesmo, por isso mesmo. Um ano especial. Sim, claro, é isso mesmo, em função disso aí. Vou para o lado agora do professor José Carlos Correia. Sim. Alguma escola nessa trajetória que tenha marcado mais que outras? Pois eu acho mais de 30 anos de carreira, né? Isso mesmo. Eu acho que marcou mais foi a escola rural Dr. Bozano, né? Trabalhei 12 anos lá, né? 12 anos lá. E eu iniciei a trabalhar de primeira a quarta série. Daí eu acabei completando estudos sociais, daí podia trabalhar de primeira a oitava. Daí também já exigia um trabalho de 2 turnos. Então eu ia de manhãzinho daqui para lá, daí ficava o dia todo, né? O dia todo, lecionando os 2 turnos, né? E
E pela parte da manhã a gente saía daqui às 7 horas, né? Como as aulas começavam às 8 lá. E eu pelo menos, naquela época não tinha asfalto, né? Daqui a Dr. Bozano. E eu tinha o meu companheiro e colega, também foi colega de último ano lá de magistério no IMEAB, e depois foi meu colega na escola lá em Dr. Bozano. Claro, acabou sendo também depois meu compadre, né? Batizou uma das minhas filhas, né? E hoje, infelizmente, ele não está mais conosco. É o Gilberto Pasquale. E nós ia daqui para lá de Lambreta. Olha tu vendo naquele chão, né? Naquele chão batido, né? Geada, chuva, né? Era um baita problemão, né? Inclusive, o coitado do Gilberto, né? Depois ficou com problema de saúde, né? Porque colocava um capuz e uma capa, tudo, né? Para se proteger do vento, da geada, às vezes até garoazinha, né? Daí, isso aí fez mal para ele, que ele acabou ficando pelo menos doente, né, uma parte respiratória dele, né, em função dessas viagens que a gente fazia, né. Eu pegava ali às 6h30 com ele, eu pegava carona com uma lambretinha dele e nós ia lecionar lá. Quanto tempo ali de Lambretinha? É perto, mas não é perto. Né? 13, 12, 15 quilômetros, né? Então a gente no início fez isso aí, né? Depois o saudoso finado Gilberto Pasquale foi convidado para vir trabalhar aqui em Ijuí como assessor do antigo, do prefeito também, o saudoso prefeito Sadi Trapasson, né? Daí nós... Daí teve que arrumar uma outra carona. Eu vinha de ônibus daí. Eu ia de ônibus daqui para lá, né? Que de certa maneira era melhor do que uma lambreta no vento, E depois, quando a gente começou a lecionar os 2 turnos lá, eu ficava já, né? Já tinha que levar o meu almoço daqui para lá, ficava lá. E daí a gente também daí já tinha, né? Já tinha a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série, né? E eu já estava habilitado para também trabalhar nessas séries também. Como é que era o professor José Carlos? Era um professor linha dura, disciplinador? Era um professor que conversava mais com os alunos? A gente conversava bastante e não tinha problema. O interior sempre era tranquilo, né? Tinha uma diferença, né? Da zona urbana aqui, né? Continua, eu acho, inclusive. Então, os alunos eram pacíficos, né, e aceitavam, né, e obedeciam, né, sem problema, sem coisíssima nenhuma, né. Então era muito, muito tranquilo o magistério na época. Hoje a gente vê que o pessoal se queixa bastante, né, que há problema, violência nas escolas, né, agressão de alunos, às vezes até, né, problemas de desrespeito com professores, né, superiores, né, uma coisa que na minha época não acontecia, né, pelo menos graças a Deus a gente fez essa travessia bem tranquilo, sem problema nenhum. Seu José, vamos ouvir mais música? Sim, senhor. O que a gente ouve? Mais duas músicas? Mais duas. Meu velho pai, Tocando em Frente, Paula Fernandes. Muito Meu bem. velho pai é Padre Alessandro, né? Padre Alessandro. Tá aí as 2 músicas do nosso convidado aqui, o José Carlos Correia, o Caticoco, a lenda do gaúcho, professor aqui durante muito tempo, todo mundo conhece. A gente vai ouvir as 2 músicas, depois voltamos com mais música e, claro, conversa aqui no Encontro Casual da Unijuí FM. Seu José Carlos, eu sei que o senhor fez uma carta, né, muito bonita no aniversário do Grêmio Esportivo Gaúcho, né? E eu queria que o senhor, por circunstâncias lá, não conseguiu ler, e que o senhor nos desse o privilégio aqui no YouTube, no nosso canal, de ler essa carta, até para ficar registrada essa mensagem bonita que o senhor escreveu. Era uma saudação e a cada um que estão participando desse evento, que comemora os 80 anos do Grêmio Esportivo Gaúcho, recordações, lembranças e saudosismo.
Homenagem aos que construíram e vivenciaram essa longa trajetória como dirigentes, atletas, simpatizantes e torcedores. Parabenizo os continuadores dessa trajetória e que, por certo, futuramente serão os protagonizadores da história também. Tantas e tantas pessoas que se dedicaram e se envolveram nesse contexto. Quero, em memória, homenagear esses tantos e simbolizo essa homenagem nas pessoas dos saudosos e excelentíssimos senhores Bertoldo Christmann, Ademar Campos Bindé, Wilson Mânica, Aldo do Patrocínio Zambuja, João Leonardo Vieira Keller, Alberto Dreves, José Teixeira Neto e Júlio Garay. Pessoas, muitas dessas foram como meu pai, para mim, e a saudação também extensiva a ex-colegas jogadores de todos os tempos e toda a época. Aos que de nós já se despediram, que Deus a tenha, e nós que ainda estamos, o abraço e a fraterna saudação. Cati Coco. Muito bem, nós seguimos o Encontro Casual recebendo José Carlos Correia, Caticoco, ex-jogador lá do Grêmio Esportivo Gaúcho e também do São Luís, né? Também. Eu acho que as pessoas lembram dessa parte ou o senhor ficou tão marcado no Gaúcho que não... O São Luís... Foram 2 anos de São Luís? 2 anos, coisa bastante rápida, mas também, né? E como é que foi jogar do outro lado, ou seja, do grande rival, né? Pois é, que já o outro já estava licenciado. Estava licenciado, né? E daí a gente, né? Daí eu não fui sozinho, né? Fui com o Carlinhos Opperman, o Valdir Aguirre, o famoso João Gilberto também, né? Que jogava muito, né? E o Carlinhos Opperman, né? Nós fomos, né? Convidaram nós para fazer parte do plantel de São Luís, Daí, eu não fui sozinho, né? Fomos juntos, né? Os 4, né? O João Gilberto, o Valdir Aguirre. E daí o nosso treinador lá também era nosso colega no Grêmio Esportivo Gaúcho. Rosendo Brunes Gonçalves. Quem? Cebola. O Cebolão. Cebola. Isso aí, Daí ele foi... Uma passagem vitoriosa pelo São Luís? Eu acho que sim, foi mais ou menos, Foi mais ou menos, Não foi lá muito exitosa, mas deu, né? Deu para, pelo menos, depois o São Luís começou a se transformar também, daí também ele deu uma paradinha, né? Se licenciou um pouquinho, né? Depois retomaram. Voltou, Aí daí voltou, daí começaram a trazer pessoal, né? Pessoal de fora, né? O futebol estava mudando também. Sim, mudando, isso mesmo, E daí já não tinha quase mais jogadores daqui da cidade de Gia, tudo pessoal de fora, né? E aí assim foi crescendo, né? Evoluindo, né? Teve fases muito boas, né? E plantéis também, né? Eu também tenho umas fotografias lá, uns plantéis, né? Daí naquela época a gente até assistia alguns jogos. Pois falando nisso, o senhor hoje, o Caticoco, olha futebol, se diverte, torce, acompanha, vai no São Luís, não vai no São Luís? Né? A gente não tem ido, né? A gente pelo menos frequentava o Gaúcho há bastante tempo, né? Esse movimento aí dos ex-atletas, os veteranos, né? Se reunirem no sábado à tarde ou domingo de manhã. Daí essa atividade fui eu que iniciei ali no Gaúcho, né? E depois eu acabei me afastando porque em 1999 nós fomos para Florianópolis, né?
Nós tínhamos 2 filhas lá e 2 filhos, daí nós fomos lá dar um suporte para eles, né? Dar um apoio para eles se ajeitarem, se acomodarem lá. E daí a gente deixou aí, daí o pessoal continuava, né? Hoje a coisa está bem encaminhada. Bem encaminhada, bem consolidada, né? Em função daquele início, né? Do início que... Para a gente ter uma ideia, senhor José Carlos, com quem se parecia o Caticoco jogando, seria que jogador hoje? Hoje? Com as características... E consegue imaginar que se tivesse nascido agora, tivesse aí com 20 anos, sim, jogaria em time da Série A ou não jogaria? Provavelmente, eu acho que sim, né? Porque eu não sou tão pretensioso em dizer que sim, né? Mas o pessoal lá, podia ter nascido agora, né? Daí a gente vê, né, o pessoal jogando, né? Aquele que era do Grêmio, que está no Flamengo agora, né? O baixinho aquele. Esse também que era daqui, agora está lá fora. O Cebolinha? O Cebolinha, e mais o Júnior, como é que é? O pretinho, aquele que joga na seleção também. O Vinícius Júnior? O Vinícius, né? Isso Seriam essas as características? Mais ou menos assim, né? Coisa rapidinha, né? E vai que vai, né? No Grêmio eu acho que o senhor jogaria fácil, hein? Pois é, não. De repente, né? Ali do lado do Soares, né? Tá faltando um ali, né? Pois vai dar que coisa, né? Que triste, né? Que carência, né? Meu Deus do céu, misericórdia. Ninguém leva a bola para frente, só quer jogar para trás, né? Misericórdia. E essa história de jogar para trás, sabe que pega, né? Assistindo os jogos lá no Gaúcho, né? Claro, jogo de veterano, né? Mas jogam mais para trás do que para frente. Às vezes estão lá perto da goleira, né? Daí atrás. Tem que dizer, tem que fazer gol do outro lado, né? E ninguém tem assim aquela vontade de avançar, né? De dar um drible, né? Não é um toque, 2 toques, 3 toques, aquela história de 2 toques, né? 2 toques. Daí, né? Esse futebol tá meio esquisito, meio complicado. E a educação, senhor José Carlos, vamos falar do outro lado também, né? Sim. A educação hoje no Brasil, como é que o senhor vê ela? Precisamos mudar? São vários desafios também em crise a educação, né? Claro, mas como é que o senhor vê hoje e acompanha a educação brasileira? A gente tem visto e tem sentido, né? Até comentado lá, às vezes, com as filhas, né? Que a situação está meio complicadíssima, né? Podia estar bem melhor, né? Porque o tempo passou, né? Então eu acho que as pessoas tinham que evoluir, né? E dar uma melhorada, né? Então a gente vê hoje, né, o comportamento, né, dos alunos, né? E às vezes assim até a negligência de professores também, né? Mas a coisa está mais na base, não sei. Diz que pelo menos se dizem que a educação é em casa e a orientação é na escola. Pois é, eu acho que a coisa de repente já vem de casa, né? meio complicada, né? É muita indisciplina, né? Muita liberdade para a criançada, né? E daí chegam na escola, daí tem problema, aí dá problema, né? Então, e aí o professor é que se vire, né? O professor é que se vire, né? Então, se existe culpados, estão nas duas partes, né? Na família e na própria escola também, né? Pelo menos poderia dar uma ajeitada melhor, né? Um outro tipo de didática, de pedagogia, né? Eu sei que, pelo menos, a gente ouve muita queixa, né? E também notícias, né, muito ruins em relação à educação. Eu acho que ela tem que dar uma melhorada, né, porque senão nós vamos ter gerações muito complicadas por aí. Olha só. Eu acho que é por aí. Seu José Carlos, vamos a um quadro complicado aqui, que é o existencial. Perguntas complexas com respostas curtas. Vamos lá, vamos fazer? Sim, fizemos. Demos um jeito. Começar lhe perguntando qual é o maior sonho atual do seu José Carlos Correia. Pois é. Eu, com essa minha idade,
com esse problema que me aconteceu, né? Já vai fazer 2 meses. Eu me sinto assim muito introjetado em mim mesmo, né? Coisa que eu não tinha antigamente era medo, agora eu tenho. Antigamente eu atravessava Ijuí sem problema nenhum. Hoje, pelo menos eu tenho esse complexo, né? Que eu não posso fazer mais ou não faço mais, né? Estou na minha casa lá, claro que estou sozinho. Tenho a minha filha, que é minha vizinha, a outra mora mais a 30 metros ali na minha casa, né? Claro, e os outros moram lá em Santa Catarina. E eu estou levando a vida assim, né? Claro. Eu acho que essa angústia, essa tristeza, isso aí vai ir comigo, né? O resto dos meus dias, né? E eu acredito que a gente, né, invoca pelo menos a Deus, né, aos anjos e aos santos e aos orixás, que é minha religião, em função da minha esposa também. E em função disso a gente vai tocando a vida, né? Mas a gente vê lá na frente, né, que mais hoje ou mais amanhã, né, também a gente vai se despedir. E a gente tem essa preocupação, né? Os filhos estão aí, as filhas estão aí, os netos estão aí, né? Já tem um casal de bisnetos também, né? E a gente, pelo menos, tem essa preocupação. Como é que esse pessoal vão ficar e o que vai acontecer daqui para frente? A gente vê, pelo menos em termos de mundo, né? Mais na parte ambiental, climática, né? Que as previsões não são muito boas, né? E a gente, pelo menos, inculca isso, está na memória da gente, né? E a gente pede a Deus que, né, que isso aí se encaminhe da melhor forma possível, né? E que as pessoas consigam viver tranquilamente, né? E continuarem com a sua vida, né? E que nada de ruim, né? E pelo menos para nós não aconteça, né? Como acontece na Rússia, né? Na Austrália, lá nos árabes, naqueles doidos lá da cabeça, né? Que parece que não são seres humanos, né? São criaturas, parece que de outro mundo, né? Que coração não tem, não sei o que tem no lugar do coração. É bem complicado. É mais ou menos isso aí. Qual é a coisa mais bonita que o senhor José Carlos Correia já viveu? Já viveu. A mais bonita. A mais bonita. Eu acho que eu vivi um matrimônio muito tranquilo, muito bom. O iniciozinho assim foi meio complicado, né? Também havia uma certa restriçãozinha, uma discriminaçãozinha, né? Mas eu tive apoio de muita gente, né? Tanto da minha família como da família da minha esposa, né? Então a gente se sentiu tranquilo, né? Assumiu o matrimônio, né? Pelo menos com muita responsabilidade, né? E então esses momentos, né, para a gente, né, foram muito bons. Claro, hoje, né, a situação é diferente, né, em função desse infausto acontecimento, mas a gente sabe que a vida continua, né, e que nós estamos aqui e não vamos ficar para semente. Então, é mais ou menos isso aí. A próxima, eu tenho certeza que o senhor já respondeu ao longo do programa aqui. Sim, a coisa sim. mais triste que o senhor José Carlos Correia já viveu. Pois é. Na nossa vida, assim, né, nós temos alegrias, temos, né, tristezas, temos dor, temos tudo isso aí, né? E em função desse tipo de situação, né? Claro que não é só pelo falecimento da esposa, que a gente perdeu a mãe, a gente perdeu o pai, a gente perdeu uma irmã, a gente perdeu um cunhado,
A gente perdeu uma neta com 22 anos, que deu leucemia nela e levou ela. Então, esses momentos são os momentos, né, que a gente, pelo menos, se desfaz, se desmaia, né, fica triste, né, e que acontece. E a gente sabe, né, que é coisas, situações da própria natureza humana. Mas nós não somos de ferro, então a gente sempre sente esses eventos e essas tragédias, essas coisas ruins que acontecem na família da gente. O que é a morte para o seu José Carlos Correia? Pois é, a morte é uma passagem. E a gente que estuda bastante, lê bastante a parte da espiritualidade, né? É uma passagem que mais lá adiante vai ter volta, pelo menos. A gente crê nisso, né? E a gente tem que acreditar em alguma coisa, né? Porque senão a vida se tornaria bem desgraçada, né? Se a gente não tivesse pelo menos essa esperança, né? Essa manifestação que existe, né? Pelo menos por parte das religiões, né? Que um dia nós se encontraremos novamente. Então é esse o grande legado e o que a gente espera e acredita. E vamos levar isso para o resto dos nossos dias. E para a gente finalizar aqui, Sr. José Carlos, o que é a vida? A vida. Pois é, a vida é uma viagem muito longa, né? Muito distante. E a gente, pelo menos, viaja, né? Vivenciando todos os tipos de problemas e vai superando tudo aquilo que aparece na vida da gente, porque é vida e a gente tem que viver e tem que saber levar a vida e também compartilhar, né? E estimular todas as pessoas que estão ao nosso redor, porque vida é vida. E após a vida a gente sabe que a coisa termina mesmo por aí. Então, a vida é um grande privilégio, né? Um grande prêmio que Deus nos deu e nos colocou. E a gente, para ter vida, claro, precisa ter a mãe, precisa ter o pai. E, em função de tudo isso aí, a gente acredita que temos que viver dessa forma. E dentro desses altos e baixos, ir tentando superar aquilo que pelo menos que nos atrapalha, que nos assusta. Mas a vida é assim mesmo. Entre altos e baixos, vamos levando a vida até o dia que Deus quiser. Muito bem, Seu José Carlos, agradecer aqui demais a sua presença aqui no Encontro Casual, registrando uma das personalidades de Juí que eu chamo, né, que todo mundo conhece, que tem carinho, e a sua trajetória de vida mostra por que o senhor tem todo esse carinho, esse respeito por tantas pessoas ao longo dessa caminhada, seja como professor, seja como essa lenda dentro do Grêmio Esportivo Gaúcho e como figura ijuiense. Não de nascimento, mas por adoção, né? Passou a vida aqui, então é um ijuiense de coração, tenho certeza disso. Então, muito obrigado e parabéns pela sua vida. Sinto muito mesmo pela sua perda. Sei que não é um momento fácil na sua vida, sim, mas que o senhor possa levar a sua história como exemplo, né, ao longo dos seus dias aí para todas as pessoas que convivem e para nós ijuienses que temos o privilégio de tê-lo aqui conosco. Certo? Muito obrigado. A gente vai aproveitar aqui o final do programa e comer um lanchinho aqui da Sabor da Praça, né? Que chegou aqui para a gente
confraternizar nesse final de programa. Certo. Música não mais? E claro que eu vou pedir para o senhor anunciar as 2 últimas músicas do programa. Majestade Sabiá, Jair Rodrigues, Querência Amada, Carlos Magrão. Olha aí, ó. E o Romaria. O Romaria, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tocar as 2 então. Sim, tá 3 certo. músicas no final do Encontro Casual aqui, com o seu José Carlos Correia, o Caticoco, essa figura, como eu disse, histórica aqui do município, que está conosco no programa de hoje. Obrigado pela companhia. Claro, fique conosco aqui na Unijuí FM e compartilhe o nosso canal para os amigos. Esse programa, se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe a história do Caticoco e de tantas outras que passaram por aqui. Até o próximo programa.